Estava me ouvindo. Ah, obrigada. Eu quero passar o slide que eu já estou gravando. Estão me vendo agora? E ouvindo os slides? Pronto. Então, hoje nós vamos iniciar essa belíssima disciplina, assim como as outras, do curso de vocês, que é Anatomia e Fisiologia Humana. Como eu já falei com você, todo mundo já sabe o meu nome, Patrícia Viviane, fique à vontade para chamar de Patrícia, de Viviane, de Patrícia Viviane, de professora. E aí agora a gente vai dar início à nossa aula. Então, o que a gente vai falar hoje? Qual a importância, da anatomia? A anatomia é uma ciência que a gente vai estudar o corpo humano. E dentro do corpo humano por completo, nós vamos estar estudando os sistemas que são compostos por órgãos e fisiologicamente cada órgão desse trabalha de uma forma. E se esse órgão for afetado, se ele sofrer algum trauma, esse órgão vai mudar a sua função, que é onde começa as chamadas patologias, lembra do termo que a gente falou lá na aula de introdução, que são as doenças. Então, nós necessitamos que o nosso corpo, os nossos órgãos, funcione normalmente para a gente ter uma boa saúde. Mas para a gente chegar nos sistemas, nos órgãos, na fisiologia, a gente primeiro precisa entender e aprender as vistas do corpo humano, os conceitos fundamentais da anatomia. E quais são esses conceitos fundamentais da anatomia? O primeiro são as vistas do corpo humano. Então, é como a gente vê o outro, como o corpo humano a gente visualiza, se ele está numa posição anterior, posterior ou lateral. Então, a gente, quando a pessoa está de pé, me imagine em pé, tá? Me imagine em pé. Então, as vistas é como você vê o corpo. Então, de frente, você vai estar vendo anterior. Costa, você está vendo posterior. E com os braços estendidos, nós temos a vista lateral direita e temos a vista lateral esquerda. Então, eu estou de frente para vocês, mas eu poderia estar lateralmente. Então, lateral direita, lateral esquerda. Então, as vistas do corpo humano, elas dividem anterior, frente, como você está vendo, posterior, costa, e lateral. Lateral direito, lateral esquerdo. Alguma dúvida? Ok. Então, recapitulando, vistas do corpo humano. Depois a gente vai ver as imagens, tá? Lá na frente, não se preocupe. Então, as vistas do corpo humano se dividem em anterior, que é a frente, posterior, quando você vê de costa, e lateral, que você vai ver o ser humano lateralmente. Então, lateral direito e lateral esquerdo. Tudo bem? Posso passar para o próximo? Anotaram, mas eu vou postar também, mandar no e-mail de vocês, tá? Deixa a professora ajeitar os cabelos. Então, acabamos de ver um dos conceitos fundamentais, são as vistas do corpo humano. Anterior, frente, posterior, costa, você vai ver de costa, e lateral direito, lateral esquerdo. Aí vamos para o próximo. As posições anatômicas. Então,
Então, existe uma posição anatômica que é chamada de posições fixas. Então, nós temos uma posição anatomicamente fixa. E como é essa posição anatomicamente fixa? Essa posição é a que você vai estar, imagine em pé, tá? Olhos e cabeças para frente, braços estendidos, os pés lateralmente e as mãos viradas para cima. Eu vou mostrar a imagem, mas vocês conseguem me ver? Eu estou muito alta, né? Então, é uma posição fixa. Qual é a posição fixa correta? Eu estou em pé, olhos para frente, braços estendidos. Vocês não conseguem ver os meus pés, mas eles estão lateralmente e as mãos viradas para cima. Essa é a posição anatomicamente chamada de posições fixas. Olhos para frente, braços estendidos, mãos voltadas para cima e os pés fixos e paralelos. Deu para entender? Então, posições anatômicas. Uma delas são chamadas posições fixas. Olhos voltados para frente, né? Cabeça ereta, corpo ereto, né? Ou seja, reto. Pernas com os pés paralelos, os braços estendidos e as mãos voltadas para cima. Bem? Depois, a gente precisa saber das partes principais do corpo. Então, a gente já viu, recapitulando, para vocês irem seguindo o raciocínio. As vistas do corpo humano, então você vai ver o corpo humano anteriormente, que é anterior, posterior, lateral direito e lateral esquerdo. Depois você tem as posições fixas, a qual o corpo humano está cabeça, né, voltada, ereta, reta, olhos para frente, pés paralelos, braços estendidos e mãos voltadas para cima. Em seguida, a gente tem as partes principais do corpo, né? Então, o corpo humano ele é dividido em partes. Quais são as partes do corpo humano? Nós temos a cabeça, que é onde fica o crânio, que a gente vai aprender a respeito do crânio lá no sistema nervoso, tá? Por isso que primeiro aqui é uma introdução, para depois a gente ir para os sistemas. Pescoço, então as partes cabeça, pescoço. Em seguida nós temos o tronco ou tórax, né, que é aqui onde fica a caixa torácica, que é onde os pulmões estão localizados, que é superiormente, por que superior? Porque ela está mais próxima, né, da cabeça. Abdômen, que é inferior, que é onde no abdômen, né, estão localizados, quando a gente for falar de sistema digestório, intestino grosso, intestino delgado, a gente sempre vai usar esse termo aqui, né, onde está localizado, abdômen. Então, você não fala que você está com uma dor na barriga, você fala que você está com uma dor abdominal. Então, cabeça, parte do corpo, pescoço, tórax e abdômen. Em seguida, nós temos o chamado dorso, que é a vista posterior da região das costas. Então, quando vocês me olhando de costa, aqui nós temos o dorso. Então, partes do corpo, nós temos a cabeça. Então, visualiza o corpo humano, ele está dividido em cabeça, pescoço, tronco, abdômen
e dorso. Quando a gente fala em tórax, a gente imagina que ele está superior, ou seja, ele está acima, né, daqui do dorso e próximo à referência à cabeça. Né? Então, ele está superior e o abdômen está inferior. Inferior, baixo. Superior, alto. Em cima. E o dorso que vocês vão ver de costa, né? Então, se vocês forem um dia nas próximas disciplinas de anatomia mais específica, para um IML, para ver um cadáver, fazer uma visita à faculdade, né? Então, provavelmente vocês vão ver esses cadáveres. E aí lá vocês vão ver, vocês vão conseguir identificar, né, tantas essas vistas como essas partes. Só que a gente vem estando próximo a uma pessoa, então você vai visualizar ela, as partes cabeça, pescoço, tórax, abdômen e dorso. E aí temos depois os membros inferiores, que a gente vai falar já já, que são as pernas. E temos a pelve, né? Que a pelve, ela fica no dorso, que é aqui, que é onde fica os órgãos genitais. Alguma dúvida? Tudo ok? Tá dando para ouvir direitinho? Então, partes do corpo: cabeça, pescoço, tórax, não. Cabeça, pescoço, tórax, abdômen e dorso. Além das vistas do corpo humano, das posições fixas, nós temos os membros, né, e das partes do corpo. Então a gente já viu as vistas, em seguida a posição fixas e as partes do corpo. Em seguida nós temos os chamados membros, que divide o corpo humano em membros superiores. Qual a referência do membro superior? Os braços. E ele é dividido também em membros inferiores. Qual a referência dos membros inferiores? As pernas. Então, sempre que vocês ouvirem o termo, né, membros superiores, vocês têm como referência os braços. Né? Então, o tórax ele é um membro superior, a caixa torácica. Quando a gente fala em membros inferiores, as pernas. Então, coxa, né, tíbia, fíbia, que a gente vai aprender lá no sistema ósseo. Os pés, eles são chamados de membros inferiores. Então, como o corpo humano está dividido em relação aos membros? Membros superiores, os braços, e os membros inferiores, que são as pernas. Quer que eu repita lá desde o início? Então, vamos voltando. Eu gosto de estar sempre fazendo a recapitulação, que é para vocês irem seguindo o raciocínio, para não se perder. Então, o corpo humano divide, falando das vistas, né, do corpo humano, nós temos as vistas anterior, posterior e lateral. Quando a gente fala em posições fixas, é quando a gente vai ver o corpo humano, né, olhos para frente, braços estendidos, mãos voltadas para cima e os pés paralelos. Depois a gente viu as partes do corpo humano, que é dividida em cabeça, pescoço, tórax, abdômen e dorso. Em seguida, a gente vai aprender a dividir o corpo em membros. Então, membros superiores. Qual a referência dos membros superiores? Os braços. E os membros inferiores. Qual a referência? As pernas. Que eu botei em tela cheia, achei.
Só um minuto, tá? Tô abrindo o chat aqui para vocês. Acho que é melhor. Obrigada. Tá, deixa eu gravar. Obrigada. Depois dos membros, está dividido em membros superiores e membros inferiores. Membros superiores, referência aos braços. Membros inferiores, referência às pernas. Nós temos os termos de relação ou comparação. O que vem a ser esses termos de relação ou comparação? Ele está dividido em superior, inferior, anterior e posterior. Então, os termos de relação ou comparação do corpo humano, anatomicamente. Ele está dividido em superior, inferior, anterior e posterior. É bem parecido com as vistas, tá? Então, superior, próximo à cabeça, que é denominado de cranial. Então, quando a gente refere à relação superior do corpo humano, a gente pensa na cabeça, né? Que é uma das partes, né? Cabeça, pescoço, tórax, abdômen e dorso. Então, membro superior são os membros que estão próximos à cabeça e denomina-se de cranial. Por quê? Porque a gente fala cabeça, a gente pensa em crânio, tá? Que é o que a gente vai trabalhar bastante lá no sistema nervoso. Inferior, nós temos próximo aos pés. Então, os membros que estão próximos aos pés, nós denominamos de inferior ou caudal. Cauda, embaixo, tá? Anterior, ele é denominado de ventral. Então, eu posso falar que eu estou lhe vendo, né, uma vista anterior ou ventral. Posterior ou dorsal. Lembra que eu falei lá do dorso, né, as costas? Então, ele é posterior. Então, quando a gente fala em termos de relação ou comparação, nós temos superior, inferior, anterior e posterior. Quando fala superior, próximo à cabeça. Se está próximo à cabeça, estou falando de crânio. Se é crânio, é denominado de cranial. Inferior, próximos aos pés, então eu estou relacionando a inferior ou caudal. Quando eu falo anterior, frente ou ventral. E posterior, né, atrás, costas ou dorsal. Então, esses são os termos de relação ou comparação do corpo humano. Gente, tá indo bem? Qualquer coisa, abrir o chat aí querendo que eu repita, tá? Mas depois a gente vai ter, quando der às 20 horas, aí a gente vai ter terminado a aula, e aí a gente vai lá para as perguntas, porque hoje, como não vai ter atividade nessa aula de hoje, a partir de terça a gente já vai ter, então nossas perguntas e questionamentos da aula de hoje vai ser aqui, tá? Então depois a gente vai ter meia hora para a gente estar discutindo isso. Mas qualquer coisa é só estar perguntando aqui. Isso. Gisele colocou aqui, né? Corpo reto, olhos para frente, pés paralelos, braços estendidos, mãos voltadas para cima e cabeça reta, posições fixas. Perfeito, Gisele. Gisele, eu não estou vendo o rostinho dela aqui, mas vi a resposta dela aqui, tá? É isso mesmo, Gisele. E os termos de comparação, relação, superior, anterior, superior, inferior, anterior ou posterior. Quando pensar em superior, lembra da cabeça, cranial,
inferior, lembra, próximo aos pés, caudal, anterior, ventral e posterior, dorsal. A Lilian e a Débora que eu estou vendo, tranquilo? Tá entendendo? Qualquer coisa, manda um chatzinho aqui, que aí eu vou responder, tá? Aí aqui a gente tem, agora nós vamos ver as imagens que é para vocês entenderem o que a gente estava falando, né? Porque estava falando a teoria, o conceito, e agora a gente vai ver em imagem. Tá dando para ver a imagem aí direitinho? Então, a primeira vista que a gente falou dos conceitos foi a vista do corpo humano. Então, eu posso, ó, vista anterior, né? Tá voltado para frente. Vista posterior e vista lateral. Né? Então, lateral direito ou lateral esquerdo. Vistas do corpo humano, para não esquecer. Anterior, posterior e lateral. Que pode ser lateral direito ou lateral esquerdo. Anterior, posterior e lateral. São as vistas do corpo humano. Então, aqui você está vendo uma pessoa anteriormente, posterior e lateral. Eu vou passar o slide, mas depois eu vou colocar lá no grupo e a gente já vai deixar aqui também, tá? Então, primeiro que a gente viu foi as vistas do corpo humano, anterior, posterior e lateral. Em seguida, nós vimos as posições anatômicas, que são as posições fixas, né? Então, aqui a gente tem uma posição fixa, né? O corpo é reto, não é ereto, cabeça voltada para frente, olhos, braços estendidos, né? As pernas paralelas, os pés, e as mãos voltadas para cima. E aqui é o que também, que a gente já pode ir falando, uma posição anterior. Aqui a gente está vendo essa mesma posição, só que posteriormente. Né? Então, aqui eu já estou vendo a posição posterior. E a terceira imagem aqui, uma posição que é fixa, mas ela está lateralmente. Então, eu estou vendo o corpo humano lateralmente. Então, posição fixa. A mesma posição fixa, só que eu estou vendo costas, né, que é posterior, e a mesma posição lateralmente. Então, nesse caso aqui, eu virando, lateral esquerda, e se você estivesse voltado para cá, lateral direita. Posições anatômicas, tá? Fixa, a mesma posição fixa, só que posterior e lateral. Aí aqui nós temos as principais divisões do corpo humano, que essa eu deixei para mostrar na imagem, porque aí vocês vão entender melhor. Então, quando eu falo das divisões do corpo humano, eu vou dizer se eu vou dividir esse corpo medialmente, que é no meio, né, ou lateralmente. Então, quando é como se imagine uma posição fixa, e é como se a gente passasse uma linha aqui no meio, uma linha imaginária. E aí eu vou dividir em direito e esquerdo. Né? Então, é chamado de principais divisões do corpo humano. Quando eu faço essa divisão do corpo humano, que eu traço uma linha mediana, né? Eu também já posso classificar o corpo humano aqui, né? Caudal embaixo e cranial em cima. Então, nós temos as divisões do corpo humano mediana
lateral direita, lateral esquerda, cranial e caudal. Então, ela está dividida, é como se fosse sofrer um corte. Só que esse corte medialmente, no meio. E aí eu vou ter lateral direito, lateral esquerdo, né? E vou ter cranial, que é crânio, em cima, e caudal embaixo. Então, medial, lateral direito, lateral esquerdo, cranial e caudal. Então, são as principais divisões do corpo humano. Né? Deixa eu voltar aqui. Certinho, Gisele. Você colocou que pode desligar sim. O importante é que você esteja ouvindo e tá vendo o slide, tá bom? Depois a gente, quando eu abrir para as perguntas, aí eu peço que vocês deixem a câmera, porque a gente vai falando, tá bom? Então, recapitulando, vista anterior. Por que eu estou voltando bastante nisso? Porque vocês vão precisar muito nas outras disciplinas a partir do segundo semestre. Quando a gente estiver também falando lá dos sistemas, eu posso falar vista anterior, posterior, lateral, sucessivamente. E quando vocês estiverem lá em atividade, já trabalhando, vocês vão, principalmente se alguém for para uma área da radiologia, tá? Então, vai precisar. Então, vistas do corpo humano anterior, posterior e lateral. Posições anatômicas. Nós temos uma posição fixa, né, que é a cabeça, corpo reto, cabeça voltada para frente, braços estendidos, mãos voltadas para cima e os pés paralelos. Essa mesma posição fixa, eu posso estar vendo ela posterior e lateral. E vimos também as principais divisões do corpo humano, né, que é medialmente, quando traça-se uma linha imaginária no meio, lateral direito, lateral esquerdo. Para vocês podem estar vendo aí de outra forma, né? Mas aqui a imagem para mim é lateral direita, esquerda. Cranial, por que cranial? Quando falar em divisão próxima ao crânio, cranial, que está na cabeça, cranial em si. E caudal, que é embaixo. Deixa eu voltar aqui. Tá. Alguém tem alguma dúvida do que já foi dito aqui? Qualquer coisa me responda aqui no chat. Ou se quiser fazer alguma pergunta, pedir para eu repetir algum dos termos, pode lançar aqui no chat também. Porque se vocês ligarem o fone, vai ficar dando microfonia e aí vocês não vão me ouvir direito e assim sucessivamente. A primeira página. Você quer que eu repita, Gisele, então, essa primeira página que você fala as vistas do corpo humano? É isso? A Gisele está pedindo, né, para repetir isso. Então, tá. As vistas, se alguém tiver mais alguma dúvida e necessita dessa repetição, é só ir colocando aqui no chat, tá? Então, vistas do corpo humano. É como você vê, Gisele, o corpo humano. Você está vendo ele de frente, eu vou me colocar como exemplo. Você está me vendo de frente quando você está de frente para mim, me olhando. Quando você me vê de costa, você está vendo posterior. E quando eu estou de lado, você está me vendo lateralmente. Só que se eu viro do lado direito, vai ser lateral direito.
Se você me ver lateralmente do lado esquerdo, vai ser lateral esquerdo. Então, as vistas do corpo humano está dividida em anterior, frente, posterior, costas e lateral. Lateral direito, lateral esquerdo. Entendido, Gisele? Dê um ok para eu saber se no chat, se você entendeu. Perfeito. Não fique em dúvida em relação a isso, tá? Deixa eu ler o que a Verônica colocou aqui. Quando a vítima está de bruço em posições invertidas, sim. Anatômica. Como fazer os procedimentos voltados à vítima? É Gisele, né? Gisele? Não é Gisele. É Gisele, né? Que colocou... Peraí, porque tá muita gente falando ao mesmo tempo. Virone, né? Isso. Virone, essa parte aqui, ó, quando a vítima está de bruço em posições invertidas, ou seja, para baixo, né? De bruço, como a gente fala, anatômica, como fazer os procedimentos voltando a vítima voltada ela a posições anatômicas. Isso vocês vão ver em primeiros socorros, tá? Porque aí tem todo o procedimento de você fazer os primeiros socorros, como voltar essa vítima para a posição correta. Então, isso aqui não é, a gente não trata aqui na disciplina. Vocês vão aprender isso em primeiros socorros, que vocês vão estar estudando especificamente esses procedimentos. Né? Porque ela está de bruço, você vai voltar. Aí tem várias questões. Por exemplo, se esse paciente, só para dar um exemplo, estiver acamado, né, e por algum motivo ele precisou ficar de bruço, então tem todo um procedimento correto para você virar esse paciente, tá? Então isso aqui vocês vão aprender em primeiros socorros, porque vai depender, né, por que ele está de bruço. Né? Eles estão de bruço porque eu quero dormir de bruço ou por algum motivo. Às vezes a pessoa está acamada e aí começa a ter ferimentos chamados de úlceras, né? Muito tempo. E uma vez ou outra tem que estar mudando esse paciente de posição. Então tem que ter um procedimento correto. Né? Geralmente, a depender, uma só pessoa não pega esse paciente, né? Tem que com as mãos com cuidado e levantando, principalmente aqui o tórax do paciente. Outra pessoa já ajuda com as pernas e faz a virada, tá bom? Então aqui vocês vão aprender nas disciplinas específicas, né, de estar fazendo essa posição aqui, essas viradas corretas, tá bom? Aí aqui perguntaram, Verônica, em todos os tópicos são os 3 sempre, anterior, posterior e lateral. Sim, é praticamente a mesma coisa. Só que quando eu falo vistas, aí é anterior, posterior, lateral. Deixa eu só passar aqui. Quando eu falo em posições anatômicas, é a posição fixa. Quando eu falo em partes principais do corpo, eu posso estar dividindo sempre em superior, posterior, inferior, lateral. Então, sempre, se eu vejo de frente, é anterior. Se eu vejo de costas, sempre vai ser posterior. Se eu vejo lateral, vai ser sempre lateral. Só que lateral direito e lateral esquerdo. Superior tem como referência o tórax e os braços. E inferior, as pernas. Estou respondendo aqui, estão perguntando, né? Que um colega, então, ele colocou em todos os tópicos sempre anterior e posterior lateral. Tá, não é porque são em todos os tópicos, é porque cada tópico,
né? Ele vai referir se você está vendo o paciente de frente, de costas, ou lateral direito, ou lateral esquerdo. Então, fixe sempre isso. Vistas, né? Superior, inferior, medial, lateral direito e lateral esquerdo. Então, tudo que é frente, ele é anterior, tudo que é costa é posterior, e tudo que é lateral direito ou lateral esquerdo. Ó, gente, olha só. É só para vocês entenderem. É a Verônica aqui mesmo, que está sempre fazendo umas perguntas assim, bem relacionadas com outras disciplinas e próximas disciplinas. Né? Tá, é Verônica, que não é. A Denilson, né? Na verdade é a Denilson. Adenilson, desculpa, Adenilson, apareceu o seu nome aqui. Meu nome. Se a vítima faturou o número, posso colocar a tela e mobilizar? Isso a gente não vê aqui na anatomia, senão a gente não vai conseguir discutir os principais tópicos, os sistemas e a fisiologia anatômica, tá, Adenilson? Ter um pouquinho de calma, que isso você vai ver nas disciplinas específicas. Então, se vocês pegarem a grade de vocês, curricular, que provavelmente a coordenadora já mandou ou passou para vocês, vocês vão ter lá urgência, emergência, biossegurança, que é que vocês já estão tendo, primeiros socorros. Então, essas perguntas aqui, eu entendo a ansiedade, está fazendo curso técnico em enfermagem, como cuidar, mas nós estamos agora na disciplina Anatomia e Fisiologia Humana. Tá? Então, isso aqui, esses procedimentos técnicos, são os outros professores nas disciplinas específicas, tá bom? Assim como se vocês me fizessem alguma pergunta em relação a outras disciplinas que eu vou dar aula. Então, eu não responderia e pedir que você aguardasse, porque que você já está falando de faturamento, de urgências, emergências e primeiros socorros, tá bom? Isso, as escaras, que são as mesmas coisas de feridas. Gisele, escaras, sim, Gisele com os ferimentos, até chegar ao SAMU. É a Denilson que está falando. Justamente, tá, Denilson? Essa pergunta que você está me fazendo aqui é primeiros socorros. Tá? Então, quando a pessoa até chegar ao SAMU, se teve um faturamento, se teve um acidente, tem todo o procedimento. É tanto que você não pode, se eu estiver passando e alguém se acidentar, a gente tem que esperar o SAMU chegar para dar os primeiros socorros, porque tem a posição correta. Essa é a professora que vai trabalhar primeiros socorros com vocês, tá? Isso, Débora. Então, vamos... Estava prestando atenção, tudo novo. É isso que eu quero que vocês tenham um pouquinho de paciência e vão aprendendo cada disciplina no seu tempo certo, tá, gente? Porque não adianta, eu podia parar para falar com a Denilson a respeito aqui, mas na disciplina específica, ele vai aprender, vocês vão aprender isso com detalhes. Então, vamos com calma, porque a gente está aqui para anatomia e nós vamos precisar dos termos, principalmente quando a gente estiver falando dos sistemas, que a gente vai aprender dos sistemas detalhadamente, né, como ele funciona, quais os órgãos que compõem esse sistema e a fisiologia, que a gente vai falar de doenças, de anamneses, de diagnóstico, tá bom? Então, eu entendo você, Adenilson. Eu também era assim quando fazia os meus cursos, quando faço ainda. A gente sempre fica na ansiedade de saber tudo antes, mas vamos com calma para você aguarda chegar na disciplina que você vai aprender tudo isso detalhadamente. Aqui só porque eu tenho que estar monitorando a aula, porque senão passa do horário. Alguma dúvida, a gente quer colocar aqui no chat em relação ao que já foi dito. Vamos voltar das vistas do corpo humano. Vista vê como você vê.
anterior, posterior, lateral. Posições anatômicas, quando falar posição anatômica, pensar em posição fixa, isso cai muito em concurso. Posição fixa, como o corpo humano está voltado, né? Que a gente vai ver a imagem, ereto, braços estendidos, mãos voltadas para cima, olhos para frente. Aí as partes principais do corpo, como está dividido o corpo, cabeça, pescoço, tórax, abdômen e dorso. Então aqui a gente está falando das partes principais do corpo. Cabeça, pescoço, o tronco, que é o tórax, está superior, em cima. O abdômen está inferior. Então, quando a gente estiver falando lá em sistema digestório, sistema urinário, a gente vai estar usando muito o termo abdômen, né? Dores abdominais. Quando o paciente chega lá para vocês, que vocês estiverem lá na salinha de anamnese, e aí perguntar o que é que ele está sentindo. Ou ele vai falar que ele está com uma dor na barriga, né? Ou ele vai dizer, estou com uma dor abdominal. Quando eu toco no meu abdômen, né, que a gente fala barriga, mas é abdômen, dói. Então, o termo é abdômen. E o dorso, né, que são as regiões das costas. E tem a pelve, né, que a gente não coloquei aqui, que é onde está os órgãos genitais. Depois tem os membros. Então, o Denilson falou. Um exemplo, faturou o membro superior. Então, faturou um braço. Faturou o braço direito. Ele faturou um membro superior, braço direito. Membros inferiores, faturou a perna. Né? Nossa, teve um acidente e faturou um membro inferior. Então, pernas. Então, está dividido em membros superiores e membros inferiores. Em termos de relação à comparação, então a gente pode estar vendo o corpo humano superior, que é próximo à cabeça, ou chamado de cranial. Inferior, próximo aos pés, ou caudal. Anterior, ventral e posterior, dorsal. E aí, para finalizar, recapitulando, as vistas do corpo humano em imagem. Anterior, posterior, lateral, que é lateral direito ou lateral esquerdo. Posição anatômica, nós temos essas três são posições fixas. Só que é a posição fixa, voltada, cabeça para frente, olhos, braços estendidos, palmas da mão voltada para cima, e os pés, pernas paralelas. Essa mesma posição, estou vendo ela de costa. Então, eu posso estar numa posição fixa aqui, de repente, um de vocês chegar aqui por trás. Então, vai estar me vendo aqui na posição fixa, anatômica, mas por trás, posterior. Ou vão chegar aqui do lado e vão me ver lateralmente, ou lateral direito ou lateral esquerdo. E as principais divisões do corpo humano, né, tá, como se imagine traçando uma linha imaginária e eu estou dividindo ao meio, né? E aí eu tenho um lateral direito, lateral esquerdo, eu tenho um cranial superior ou eu tenho um caudal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Sim, Gisele. Gisele está bem adiantadinha, Gisele. Tem um pouquinho de calma. Eu entendo que você tem bastante informação, mas vamos com calma, até mesmo porque tem outros colegas que estão iniciando, né? Ou talvez não tenha a mesma informação que você. E aí a gente precisa trabalhar mesmo esses temas. Você está de parabéns, bastante informado. Pronto, agora voltando aqui para a
nossa sala. Gisele, Geila, todo mundo está me vendo direitinho? Geila, Juliana, Débora, Antônio. Agora, olhando aqui para a professora, conseguiram entender os termos direitinho? Os termos básicos. Eu preciso que esses termos básicos, que é anterior, que é posterior, lateral direito, lateral esquerdo, cranial superior, caudal inferior, porque lá na frente, cadê a Adenilson? Quem é a Adenilson? Tudo bem, Adenilson? Adenilson, você é o que faz educação, fez educação física? É por isso, tá? Então, assim, por que eu não vou discutir com você o que eu vejo que você está bem informado? Porque os colegas aqui, a maioria, não fizeram curso ainda. Alguns deles nem fizeram ainda, não fizeram nenhum curso da área de saúde. Concordam comigo, gente? Tem alguém aí que não fez, né? Então, assim, a gente precisa ir do início mesmo, tá, Denilson? Então, você tem bastante informação, por já ter feito, eu vi que você colocou lá no grupo um curso de educação física e tal. Então, aqui, as perguntas que você fez, os colegas, assim como você, vai ver detalhadamente nas próximas disciplinas. Então, a gente só tem 1h30 de aula. 1h30 para as atividades. Então, eu preciso seguir certinho os tópicos da aula, tá, Denilson? Então, vamos ter um pouquinho de calma, entende? Você, por causa dos colegas, para que eles também aprendam, assim como você já sabe, os termos detalhadamente e de acordo com a aula e com os conteúdos, tá bom? Outra coisa, eu vou postar lá no e-mail, algum colega já fez, me mandou lá no privado, eu nem agradeci, porque na hora eu não tive como agradecer, só olhei, foi você, né, Denilson? Obrigada. Eu vou estar postando lá, e talvez até aqui já, antes de terminar uns 10 minutinhos, aí eu já vou postar para vocês. Outro colega perguntou se eu já tinha postado o conteúdo de hoje na aula. Só que como seria essa aula dos termos, né, de referências, desses termos básicos, então a partir na aula de terça-feira, então provavelmente na segunda, que é quando a gente vai começar com os sistemas, aí eu já posto. Se tiver algum material que eu veja que seja interessante mandar para o e-mail do grupo, eu já mando. Ou eu vou postar, só tirar a dúvida. Vitor, quando eu postar o material da aula, eles já têm acesso através do portal, né? Pronto. Isso, eu só estava tirando a dúvida. Mas não com a atividade. Tipo, a aula de terça, já postar para eles os slides na segunda. É só a atividade que a gente posta, não é isso? Isso. Ó, eu só estava assim, como é tudo novo para todos nós, nesse momento que vai ter que ser AD, a gente vai postar as atividades, que são exercícios, que dessa aula eu vou postar na segunda-feira, tá bom? Uma atividade para vocês. Mas a aula, o conteúdo da aula vai ser no momento. Então, eu posto o slide aqui, a gente vai falando, e eu posso mandar algum conteúdo via e-mail, mas os slides vai ser durante a aula. E durante... Pode, né? Uhum. Então, assim, como vocês vão ter acesso? São as atividades, porque vai gerar nota, pontuação, é o que a gente posta no sistema de vocês, tá? Agora, material de apoio, slide, apostila, se eu quiser estar enviando algum vídeo, uma vez ou outra eu vou colocar um videozinho lá no grupo, que eu achar interessante para vocês irem vendo sempre depois das nossas aulas, quando a gente começar detalhadamente com os sistemas.
Aí eu posto no grupo ou no e-mail. Nossas aulas, para quem não esteve quem não esteve na aula passada, foi a Denilson. Quem mais? Lídia. Hã? Tem. Então, a Lídia, tudo bem, Lídia? Seja bem-vinda, Denilson. Quem não estava mais? Ivonete, tá tudo bem, Ivonete? Débora, Geila. Geila tá deitadinha, né, Geila? Aparecida. Aparecida, você esteve na aula passada? Não, né? Seja bem-vinda, Aparecida. Lília estava. Maíne, eu lembro. Juliana. Antônio não apareceu aqui hoje. Joyce. Isso. Maíne, apareça para eu te ver. Te dar um oi, Juliana, Antônio. Tudo tranquilo? Já começaram a estudar as disciplinas? Antônio, Jéssica, Gisele, Débora e Jéssica Cabral. Pronto, deixa eu fazer a chamada, que já está chegando nosso horário. Gente, quem não está aparecendo aqui na imagem, vai dando um ok aqui no chat, ou apareça para mim, não, gente, eu vou fazer a chamada, tá bom? Agora que está todo mundo me vendo também, oi, Antônio. Em relação a me chamar lá no grupo, eu não responder, todo mundo já está informado, né? Já sabe da minha necessidade de não poder responder no momento, tá bom? Mas aí pode postar lá que depois a professora vai responder. Adenilson, presente. Amanda está presente? Oi, Juliana. Amanda. Amanda, se você estiver aí, você dá um ok, tá? Então vai ficar como fala. Depois, Antônia. Antônio está, mas Antônio também não estava na aula passada. Não está aí também. Estou só ouvindo, já apareço. Juliana, tá. Antônia não está, nem Amanda. Antônio está presente. Caroline Bueno, sobrenome bonito, Carol. Carol está aí? Caroline Bueno. Edviges. Também não. Elisângela Paiva. Jéssica, Juliana, Antônio. Geila. Gisele. Está presente. Ivonete. Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Joyce. Está aí também. Kissila. Esse nome é assim mesmo que pronuncia? Kissila não está. Lília. Lília está aí. Maíne. Está ali também. E Thaís Caroline. Vamos ver. Prontinho. Então, os que não compareceram, a coordenação sempre entra em contato, tá, gente? Lá em relação ao certificado, vocês também já estão sabendo. Isso, Antônio. Você está
Dando a relação ao SAMU aqui, de primeiros socorros. Pronto, gente, vocês querem fazer... vamos relembrar aí, porque o Adenilson não estava na outra aula e teve alguns colegas também que não. Que são os termos que nós vamos começar a usar na próxima aula, quando a gente for falar dos sistemas. Lembra? São termos clínicos, né, que vocês agora, técnicos em enfermagem, vocês vão estar necessitando de usar os termos clínicos, né? Então, os termos clínicos que nós falamos na aula passada, nós falamos de anamnese, lembra? Que é quando vocês vão, exemplo, estarem lá no postinho, no SAMU, em um centro clínico, em uma recepção de uma clínica, acompanhando o médico, né, e precisa fazer o questionamento ao paciente do que ele está sentindo. Então, quando a gente chega na UPA, né, eu particularmente ainda não precisei ir a uma UPA, assim, né, mas eu sei que existem as salas, né, que elas são por cores, não é isso? E primeiro você passa por uma anamnese para depois você ser direcionado. Então, um de vocês estando fazendo essa anamnese do paciente. O que é anamnese? É quando você questiona o paciente o que é que ele está sentindo. E ele aí vai começar a te falar os sintomas. Então, quando a gente fala de sintomas, é uma dor de cabeça, é um enjoo, é uma dor abdominal. Então, isso são chamados de sintomas. É a reação que o organismo tem fisiologicamente, levando a uma dor. Então, vocês vão usar, quando estiverem preenchendo lá as fichas de anamnese, vocês vão trabalhar muito com esses termos. O paciente está sintomático. O paciente está assintomático. Qual a sintomatologia do paciente? Então, quando fala em sintomas, você está falando o que o paciente está sentindo. Um exemplo, qual a dor que ele está tendo no momento. Então, o que você está sentindo? Por que você veio para a UPA? Eu passo, quando vocês estiverem fazendo as visitas aos leitos, né, no hospital, vocês vão fazer esse questionamento. Bom dia, boa tarde, lá no leito do paciente. Está tudo bem? Como foi a noite? O que você está sentindo? E essa é a pergunta sua para o paciente, para ele entender. Mas quando você for preencher o prontuário dele, você vai precisar usar o termo clínico, concorda comigo? Então, você vai colocar lá, sintomatologia do paciente leito 4. Então, tá, dores abdominais, né, enjoo, tendo diarreia, as fezes está liquefeita, pastosa, dificuldade para urinar, né, fazer xixi, poliúria ou anúria, né? Então, que isso a gente vai aprender no sistema urinário. Então, esses vão ser os termos que você vai colocar lá na sintomatologia no prontuário do paciente. Então, são sintomas. E ele pode estar sintomático, tendo sintoma no momento, mas ele pode estar doente e sem sintomas. Que é um paciente doente e sem sintomas. Ele está com a patologia, que é a mesma coisa que doença, lembra que a gente falou? Mas ele não está tendo sintoma. Então, ele é chamado de paciente assintomático. No caso do COVID, agora, né, muitos pacientes fazem uma sorologia, né, de anticorpos, dá positivo, mas ele não teve sintomas. Ele fez um RT-PCR ou ele fez um antígeno, deu que ele está com a doença no momento, com a patologia, mas ele está sem sintomas. Então, isso quer dizer que o paciente está assintomático, mas ele está com o vírus. Então, como eu dei o exemplo também de assintomático, você pode ter uma infecção urinária, você está com a bactéria, mas você não está tendo sintomas. Você não está tendo ardência a fazer xixi, você não está tendo dor abdominal, você não está tendo febre,
Mas quando você faz um EAS, um exame de urina, e uma urocultura, o diagnóstico laboratorial, né, fechou-se para uma cultura positiva. E qual a bactéria? Então, você está assintomático, mas você está com infecção urinária, você está com bacteriúria, tá bom? Então, isso é chamado de paciente assintomático. Ele está doente, mas não tem sintomas. O outro termo clínico que a gente usou também foi o diagnóstico. Lembra? Para quem esteve na aula, nós temos o diagnóstico clínico e nós temos o diagnóstico laboratorial. O diagnóstico clínico e laboratorial, eles caminham juntos, né? Porque o médico precisa da anamnese do paciente. Quando ele vai para a sala do médico, ou já tem essa anamnese direto com o médico vai fazer solicitar os exames necessários e a partir da anamnese dele, ele vai direcionar qual exame ele vai fazer para depois do diagnóstico laboratorial, ele ter um diagnóstico clínico. Então, depois que recebeu o resultado do laboratório, do exame que ele fez, caso que a gente tenha um exemplo da infecção urinária. Então, você chegou ao consultório, o paciente chegou ao consultório, queixando de dificuldade para urinar, fazer xixi, dores abdominais e febre. O médico, pela queixa e anamnese do paciente, ele vai solicitar um EAS, exame de urina, consequentemente ele já pede uma urocultura. Quando você chega com o resultado do laboratório para o médico, ele tem um diagnóstico laboratorial, vamos supor que fechou para uma cultura positiva, e agora ele tem um diagnóstico clínico, ou seja, você está com infecção urinária. Por quê? Porque seu exame de urocultura deu positivo para Escherichia coli, para Klebsiella, para Pseudomonas, que são as bactérias que causam muita infecção urinária. Então, ele fechou, tem um diagnóstico laboratorial e o diagnóstico clínico foi a infecção urinária, tá? Então, são termos que as outras professoras vão trabalhar bastante com vocês, quando vocês começarem urgência, emergência, né, primeiros socorros, e assim sucessivamente as anatomias específicas, mas principalmente essas disciplinas ligadas mesmo ao atendimento com o paciente. Então, vocês sempre vão estar ouvindo esses termos aí, tá bom? Alguma dúvida desses termos? A Aparecida, você chegou aí, Aparecida? Eu falei, desculpa, mas acho que eu falei. Amanda, Denise, Antônio. Aparecida, você colocou aqui, professora, a senhora me chamou na chamada, Débora. Ô, Débora, é porque seu nome não está aqui na lista ainda. Mas eu vou anotar aqui. Pode anotar no final dos nomes, porque, olha, mas só sai o primeiro. Não, mas o final da folha, Vitor, já é para minhas coisas. Eu vou anotar aqui, depois eu passo para elas. Ah, pode? É Aparecida Tavares, Adenilson Antônio, Aparecida Tavares. Aparecida Tavares, tá aí. Débora também, não é? Não. Isso, Gisele, o termo é anamnese. Isso, são as cores que ficam lá na UPA, né? Amarelo, verde, vermelho. Aparecida, já coloquei seu nome aqui. Débora também vou colocar. Depois a coordenação atualiza, tá bom? Débora, coloca o seu sobrenome, só o primeiro sobrenome seu, por favor.
Breves, né? Débora Breves. Certinho, obrigada. Mais alguém que eu não chamei? Isso, Gisele. Os termos, então, são anamnese, que é quando você faz a pergunta, a queixa, quer saber a queixa do paciente. Sintomáticos, quando ele tem os sintomas. Assintomáticos, sem sintomas. Patologia, que é a mesma coisa que doença. Então, a gente não vai usar mais o termo doença. A gente usa que ele está doente. Mas o correto é a gente estar sempre pronunciando já o termo clínico, que é patologia, que é a mesma coisa de doença. Diagnóstico clínico, que é o diagnóstico fechado pelo médico, Gisele, correto. E laboratorial, que é o diagnóstico fechado pelo laboratório. Perfeito, Gisele. É bem isso, tá? Mas depois também eu vou passar a atividade. Lídia Coelho. Deixa eu olhar aqui, Lídia. Vou colocar seu nome aqui também. É porque são os... Tá faltando alguns alunos, mas não porque vocês não estão matriculados, tá, gente? É porque tá tudo... Início do curso, está sendo atualizado tudo ainda. Lídia Coelho. Lídia, coloquei. Então, quem eu não chamei? Aparecida Tavares, Débora Breves e Lídia Coelho. Pronto, acho que tem mais alguém, gente, que eu não chamei, estava assistindo a aula. Se eu não chamei, é porque ainda não está aqui na lista de chamada, tá? Pronto. Então, agora vocês vão se preparar para a aula da próxima professora. E eu vou estar finalizando aqui, porque a gente tem que salvar a aula, tá bom? Salvar a aula no programa de vocês. No do curso, na verdade. Tudo ok, Lília, na aula de hoje? Lídia? Débora, dos termos? Adenilson? Aparecida, tudo ok? Geila? Ivonete? Joyce, alguma dúvida, Joyce, dos termos da aula passada e desse? Aine, Júlia, Gisele, Débora. Então, vocês vão ter um tempinho aí agora, né? Porque a professora vai fechar aqui para estar salvando a aula, para se prepararem para a aula da próxima professora. Então, um tempinho para vocês fazerem um lanche ou jantarem, quem não jantou ainda, assim como eu. Tá bom? Então, até a terça-feira. Uma boa noite para vocês e uma boa próxima aula aí, tá bom? Qualquer coisa a gente vai... Tem outra coisa, tem um grupo geral lá, mas quando vocês forem falar a respeito de uma determinada disciplina, de postagem de material, de aula, algum questionamento, aí faça no grupo específico, tá? Eu mesmo nem estou olhando praticamente o outro, eu já estou indo diretamente no de vocês, que é o da nossa disciplina, tá bom? Tchauzinho, uma boa noite para vocês, uma boa aula, que vocês ainda vão ter aula. É só ir de aqui, né, Vitor? Já, prof. Tinha 3 alunos que começaram.